sei se estava travado em algo, aí estamos tentando aí corrigir. Muito bem. Vocês vão ver que cada hino tem uma história, cada hino tem uma essência do porquê nós somos e porquê nós estamos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos continuar. Qual é o próximo hino aí que nós podemos ver a história, por favor? Vamos comentar um pouquinho como que... Nós vamos comentar um pouco como foi feita a nossa harpa cristã. Nós agora percebemos que estava aí travado um pouquinho nossa internet aí, mas já se solucionou aí o problema, né? Nós estávamos no início comentando sobre o hino A Paz do Senhor, irmã Gessana, irmã Simone, Deus abençoe vocês. Nós estávamos comentando sobre o hino 107, já falamos também um pouquinho sobre o nosso hino Mestre do Mar se Revolta, comentamos aqui na nossa live e tenho certeza que está sendo de aprendizado para nós. A nossa harpa cristã, ela foi feita a primeira vez quando hoje ela possui mais de 22 milhões de pessoas que utilizam a nossa harpa cristã. A igreja é considerada a maior denominação na Assembleia de Deus pentecostal do mundo. E como estávamos falando, a nossa harpa cristã, ela foi a primeira vez que ela foi editada, que chegou aqui no nosso país, que transformaram algumas letras dos hinos que eram louvados no exterior, que trouxeram para nós. Ela surgiu aqui no nosso país em 1921. Olha que coisa interessante. Quando ela chegou aqui, Leandro, no nosso país, ela não era chamada de harpa cristã, ela era chamada como cantor pentecostal. Outro nome que também era dado à nossa harpa, que era hinos de salmos, era inário de salmos e hinos. E o interessante que colocaram a primeira vez esse inário como salmos e hinos, porque alguns autores dos hinos da época, um autor dizia que os hinos da harpa, que hoje chamamos de harpa, deveriam ser feitos a melodia através de uns salmos. E outro, no caso Lutero, dizia que não, que os hinos poderiam ser compostos da situação que às vezes era vivida na época e se fazia alguns louvores. Então houve uma certa discordância de dois autores de alguns hinos da nossa harpa, e no final eles colocaram como salmos e hinos, e ainda não era harpa cristã. Depois veio outros cantores, outras pessoas que faziam os hinos da harpa, e eles colocaram o nome de cantor pentecostal. Então, queridos irmãos, a nossa harpa, ela chegou aqui no nosso país através de alguns americanos, e eles faziam os hinos ali na América e depois chegavam aqui no Brasil e começavam aí a transformar os hinos que hoje nós cantamos. E eu quero fazer uma pergunta aos nossos internautas: qual é o hino mais antigo da nossa harpa cristã? Eu gostaria aí de saber se alguém aqui no nosso grupo sabe
dizer quem escreveu, tá certo? Nós queremos interagir com vocês. Hoje é uma live de interação aí, pra gente aprender um pouquinho por que nós utilizamos a harpa cristã, né? Por que ela chegou a ser agora chamada de harpa cristã? Alguém poderia nos dizer? Vamos dando espaço aí e nós vamos continuando. A pergunta é, da nossa harpa cristã, qual que é o hino mais antigo? Com certeza não é até o 500, é do 500 para frente, viu? Não precisa nem olhar na numeração aí, eita, quase, Carol. Fala o nome. Carol, fala o nome, quem souber, Carol, fala o nome aí para nós. Carol. Eu vou dar um prêmio, hein? Eu vou dar um presente aí. Eu estou conversando com alguns comerciantes e vão me trazer algumas coisas. E nós queremos aí parabenizar, né? Pesquisem aí, qual o primeiro hino? Ó, mais de 500 anos, só para vocês terem uma ideia. Não é não, Carol. Não é, Carol. Vamos lá, irmãos, todos aí interagindo, porque hoje é dia de interagir. Queremos aí dar o bem-vindo à Gessana, a Simone, ao nosso pastor Expedito, que está lá em São Paulo, a todos vocês, olha, sejam bem-vindos, irmã Kátia, quem mais estão aqui conosco? Nós vimos aí nosso pastor, a Cristiane Calaça, eu vi um pastor aqui, Dias Luiz, pastor, Deus abençoe por estar conosco. Também eu vi o pastor Wilson, irmã Regina Ferreira. Irmãos, Deus abençoe vocês. E agora vocês vão aí sair aprendendo um pouquinho da nossa harpa cristã, né? Nós estamos aguardando aí, ver se vocês vão aí aprendendo. Na verdade, esse hino, que é o hino antigo aqui da nossa harpa, ele quase não é cantado na nossa denominação. Essa é uma realidade. É um hino que está no nosso hinário, mas não é um hino tradicional dentro da nossa igreja. Ele é um hino tradicional na fé cristã, certo? Que até mesmo o autor desse hino, ele é conhecido como um dos, ou seja, o que revolucionou a fé cristã depois de 1500. Então, esse hino não é um hino cantado, mas está na nossa harpa. Então, para mim ajudar os irmãos, ele passa dos 570. Viu, Carol? Passa dos 577, tá? Só para você ver. A irmã Kátia escreveu o quê? Samuel Nistron. Isso, esse foi um grande missionário, viu, irmã Kátia? Ele escreveu alguns, deve ter alguns hinos da harpa. Tem sim. Samuel Nilson, ele tem hinos da harpa cristã. A irmã Kátia está bem informada, viu, irmãos? Quero ver a irmã Gessana aí, que gosta de cantar, principalmente as cantoras. A irmã Gessana, o pastor Expedito, que também é das antigas, como diz aí os mais modernos, né? O pastor que é das antigas deve saber alguns sinais da harpa. Então nós queremos que os irmãos aproveitem, irmãos. Nós estamos já no tempo que essa pandemia já está perdendo já a sua força, né? Graças a Deus, estamos já atravessando essa pandemia, com certeza. A pandemia do século passado, né? Do século passado não, do século 1918, século passado. Século XIX. Século XIX. A pandemia do século XIX, ela durou 2 anos. 2 anos. Vamos dar a chance dos irmãos aprenderem aí. Vou cantar o hino para ver se vocês vão aí descobrindo. Eu acho que tem irmão na igreja que nunca cantou esse hino, né? Vai ser um inédito na sua história. Tem que falar o nome, gente. Seus
Viu, Sheila? Vou fazer uma pergunta aqui, ó. Estou respondendo. Estou vendo que vocês estão na fonte certa, viu? O Google está ajudando bastante. Procura no Google que vocês vão encontrar. Agora, sem olhar no Google. Tá bom? A Carol já colocou aí. Certo? 1529. 1529 ele foi escrito. Agora tem que saber. A Carol falou o nome do A Carol falou o nome do autor, né? Quem é o autor? Irmãos, vocês sabem como que ele escreveu esse hino? Vocês sabem, Leandro? Conta aí então. Que eu peguei detalhes. Gente, foi dormir 5 horas da manhã, hein? Para trazer tudo hoje. Primeiro ele estava numa prova muito grande, né? Exato. Por que ele escreveu essa letra? Primeiro ele quis fortalecer primeiro a fé dos irmãos, né? Mas eu vou contar em detalhes, tá? Depois eu vou passar um livro para vocês. Parabéns, Carol, é isso mesmo. Vou passar um livro para vocês sobre as histórias dos hinos da harpa. E isso, gente, é o historiador que eu fui na fonte. Esse hino foi o seguinte: quando Lutero começou a trazer o protestantismo ao mundo, a reforma protestante, ele estava dentro da sua casa e ele sempre tinha alguém que acompanhava ele nas situações. E ele sempre chamava aquele companheiro e dizia: olha, vamos ler o Salmo 46. Por quê? Ele estava trazendo a reforma protestante e muitos não aceitavam. Então queriam guerrear, queriam ir contra o que ele estava falando. E um dia ele estava com o seu amigo, um dia antes dele ir a uma reunião que iria haver para todos aqueles que estavam a favor da parte protestante. E ele falou para o amigo dele assim: abre aí o livro, o salmo aí que eu quero ouvir, o Salmo 46. E eles começaram a ler o Salmo 46, que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, e começaram a ler. E no dia seguinte ele teria que ir a essa reunião. E quando foi na madrugada, ele começou a escrever a letra desse hino. Isso, Leonard Kaiser. Gente, em inglês eu sou ruim, hein? Então vocês vão começar a rir aí do meu inglês, tá certo? Mas a Carol tá escrevendo aí, vocês vão lendo aí a palavra correta, né? E naquela noite ele se sentou e começou a escrever a letra desse hino. Por quê? Que ele colocou o castelo forte. Porque o Salmo 46 diz que o Senhor é a minha fortaleza. E ele começou a dizer que a fortaleza dele estava no Senhor, que era o seu castelo forte, a sua força, né? Então por isso que ele pega e começa a escrever a letra. E diz o historiador que no dia seguinte ele foi àquela reunião e muitos falaram para ele: Lutero, não vá a essa reunião, não vai dar certo, você pode morrer. Mas ele dizia na letra do hino: eu posso até perder bens, perder famílias, perder tudo, mas Jesus é o meu castelo forte. E nós estamos nesta tarde aqui porque nós conhecemos o nosso Jesus, que é o nosso castelo forte no momento da aflição. E para você que não sabia dessa história, ele chegou naquela reunião e naquele mesmo dia sentenciaram ele de morte e ele foi morto. Mas ele deixou para nós aqui a parte da protestante, dizendo que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, e nele nós não temeremos mal algum. Ainda que venhamos perder a nossa vida, nosso Deus é o castelo forte. Olha aí, olha que interessante. A Carol está colocando ali, olha lá, convocada pelo imperador Carlos V. Isso aí. Interessante, irmãos. Agora eu vou perguntar aqui, baseado no que está sendo informado, essa informação que está chegando para nós.
Qual que é a denominação que surgiu através deste homem, ou seja, desse servo de Deus? Qual que é a denominação? Já que vocês estão bem informados, há uma denominação que surgiu através dele, e hoje ela é conhecida no mundo inteiro. Ou seja, há muitos que seguem essa denominação baseado nesse homem, que recebeu uma grande revelação de Deus, foi dado a ele a interpretação de um texto, e através da interpretação daquele texto, ele conseguiu quebrar muitos protocolos daquela época da religião. Então ele foi perseguido por isso, e esse hino é um hino que fala da sua presença fortalecida pelo Senhor. Se não fosse a força dele pelo Senhor, ele não tinha vencido a situação que ele viveu. Mas por ele, hoje nós somos os protestantes, através da visão e da revelação do texto sagrado, que na verdade foi uma revelação. Ele teve a revelação do texto, e através da revelação ele revolucionou, e uma denominação saiu do seu nome. Quem sabe qual que é a denominação? Às vezes tem gente que não, porque aqui na cidade de Queluz não tem, no estado de São Paulo tem em algumas cidades, mas aqui em Queluz não tem essa denominação. Talvez até tenha alguns membros. Ah lá, opa, ela saiu, irmãos. Carol está bem informada, hein, Carol? Você deve ser filha de pastora, né? Ou o esposinho tá dando a força, hein? Deve ser esposa de pastor, viu, irmãos? Essa jovem está respondendo. Então, para os irmãos verem aí que a igreja luterana, ela tem muito mais do que 400 anos. Né? Muito mais. Na Europa tem muitas igrejas luteranas, nos Estados Unidos também, mas o Brasil também tem. A irmã Joana está dizendo que ela foi batizada lá quando bebê. Olha aí, gente. Onde foi, irmã Joana? Em que cidade, irmã Joana Busca? Em que cidade você foi batizada lá quando bebê? Irmãos, eu quero vocês interagindo, viu? Quem quer fazer pergunta, na medida do possível, nós vamos aí tentando responder, tá certo? O bispo Jonatas está aí nos ajudando a esposa, Carolina Tenório. Voltando aí, como nós falamos, esse hino Castelo Forte é o primeiro, não é o primeiro hino, mas pode-se dizer o hino mais antigo da nossa harpa cristã. Em 1922, um ano após a criação do cantor pentecostal, que era o nome da nossa harpa cristã, tá certo? A harpa cristã foi lançada em Recife, dessa vez sobre a orientação editorial do pastor Adriano Nobre. O inário teve tiragem de 1000 exemplares e foi compartilhada para todo o Brasil através do missionário Samuel Nilstrom. A segunda edição do inário possuía 300 canções. Em 1932, esse número de canções saltaram para 400. A elaboração dos hinos, segundo a história da harpa cristã, a colaboração era feita do missionário Samuel Nilstrom, que foi de extrema importância para a reunião de hinos que fosse concretizada. Nilstrom era sueco, não dominava a língua portuguesa com perfeição, mas isso não foi impedimento para que ele traduzisse diversas letras do hino originário da Escandinávia. O pastor Paulo Leivas Macalão contribuiu de forma parecida e possibilitou que os poemas trazidos fossem adaptados às respectivas músicas. Então, irmãos, praticamente a nossa harpa se tornou harpa cristã
no ano de 1932, tá certo? Foi feita a nossa harpa cristã. Eu quero compartilhar com vocês algo interessante. Eu vou ser bem honesta com vocês, eu nunca tinha procurado conhecer a história assim, da nossa harpa cristã. E quando Deus me deu isso para mim procurar, eu vou falar para vocês, eu fiquei até hoje quase 5 da manhã aprendendo sobre os hinos da harpa. Muitas histórias me chamaram a atenção, mas um que assim me tocou, todos, falar a verdade, me tocaram, mas esse daqui é o hino 4 da nossa harpa. Irmãos, quando nós ensinamos nossos filhos a conhecer a Bíblia Sagrada, a entender o que significa confiar em Deus, é algo importantíssimo para nossas vidas. E aí eu estava vendo a história do hino Deus velará por ti. A história diz que havia um homem chamado, que era um pastor, Walter Martim. Ele tinha aproximadamente 42 anos e ele era professor nas escolas teológicas da época. E uma coisa interessante, ele era um homem que ajudava cada igreja. Havia o seu inário pessoal. Não é como hoje a harpa cristã que é geral para todo mundo, né? Quem deseja é geral. Antigamente era assim, essa instituição, essa escola tinha ali o seu inário, aqueles hinos que eles colocavam ali, e eram os hinos que eles cantavam. E ele era um professor em algumas escolas. E chegou um certo dia que uma igreja convidou ele, ali no estado de Nova York, convidou ele para trazer uma mensagem, uma pregação ali para aquele povo. E algo interessante aconteceu, foi que chegou no dia dele começar a ir a pregar, e aconteceu algo com ele muito especial. Ele, naquele dia, ele estava preparado para pregar, para ir de viagem ali, para pregar a mensagem naquele lugar. E ele chegando, quando estava prestes a sair, a sua esposa estava muito enferma. E diz a história que ele pensou: eu creio que não vai dar para mim ir levar a mensagem neste lugar, porque minha esposa está enferma, eu preciso ficar. Mas o nosso Deus, Ele usa as crianças também para falar conosco. E o interessante que ele, olhando ali a esposa, ele ia ligar ao pastor para dizer que ele não podia, naquele momento, ir pregar pela situação que a sua esposa estava. Mas o seu filho, de 9 anos, olha que exemplo, chegou para ele e disse: pai, você não acha que Deus quer que o Senhor pregue hoje? Ele cuidará da mamãe enquanto o Senhor estiver ausente. E Martim, ele sentiu tocado pela palavra daquela criança. Ele se sentiu tocado. E diz a Bíblia, diz o historiador, que ele pegou, entrou no quarto ali da sua esposa, orou por ela e foi para aquele lugar pregar. E ali ele pregou, e naquela noite, especialmente,
ele foi abençoado por Deus. E aí diz a história que ele, quando chegou à sua casa, encontrou a sua esposa restabelecida. Diz a história que ele encontrou a esposa dele ali restabelecida, e nas mãos do seu filho uma poesia de Deus que dera a Sevilha naquela tarde, com base nas palavras do menino que dissera ao seu pai: Deus cuidará de ti. E na madrugada, Deus me fez recordar que muitas vezes ali no Equador, quando nós estávamos ali, eu me recordo que uma vez a Gabriela estava com muita febre, e era até uma festividade, e eu fiquei pensando: Jesus, eu não tenho como não ir a esse culto. E eu me recordo que a Gabriela estava com febre, e eu cheguei nela e falei assim: Gabriela, vem aqui que eu vou orar por você. E naquela tarde eu orei sobre a vida da Gabriela, e eu falei: em nome de Jesus, nós vamos ao culto. E eu me recordo que eu entrei dentro da igreja e eu falava: Jesus, tu tens poder para curar ali a vida da Gabriela. E eu me recordo que naquele culto a Gabriela se sentou ao meu lado e eu coloquei as mãos sobre a sua testa. Ela estava sem febre alguma. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o nosso Deus que nós confiamos, e quando nós clamamos a Ele, Ele faz milagres na vida dos nossos filhos, do nosso esposo. Basta nós confiarmos que o nosso Deus, Ele cuida de nós. Eu não sei qual é o seu problema nesta tarde, mas tenha certeza, Deus cuidará de ti neste momento, nesta hora. Se você crer e clamar, Deus cuidará de você e da sua família, em nome de Jesus. E vamos louvar a Deus. Abra sua harpa aí no hino 4 e nós vamos louvar a Deus com esse hino. Olha aí, e recordando a história do hino é uma Desconectado. A história do hino é a realidade de muitos de nós. Essa é uma grande verdade. Deus cuidará de ti. Interessante, viu, Xande? Só um minutinho aqui, ó. Aguardando. Ó, olha aqui para vocês aqui, ó. Talvez muitos ainda não na sua carreira cristã, você nunca conseguiu cantar o hino 61. E esse hino 61, ele é também quase a mesma letra do hino 4. Foi inspirado no hino 4, no hino 61. Depois você vê aí na sua harpa. Vamos louvar a Deus aí um pedacinho do hino 4? A senhora Irmã Marlene também. A Irmã Marlene esteve conosco aqui na sede, operando ontem. Bem-vindos, irmãos. Estou vendo aí alguns irmãos. Se tiverem curiosidade, pode nos perguntar. Vamos louvar a Deus com o hino? Medite na letra dele. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará,
tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Oh glória! O que pedes Ele fará. Deus velará por ti. E o que precisas não negarás. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Se tiveres não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Oh glória! Deus está cuidando de nós a cada dia. Agora eu vou dar um espaço aqui para o meu esposo falar de uma mulher que, destemida, forte, lutou para que a Assembleia de Deus do Brasil hoje fosse o que fosse. E eu quero que você comente aí a história da nossa missionária. Olha, irmãos, eu conversando hoje com a minha esposa, são pouquíssimos que faz parte da nossa denominação e conhece um pouco da história dessa mulher. Interessante que ela veio para o Brasil com 26 anos. Nova. Ela veio sozinha. Olha, irmãos, é interessante, acho que são poucos que sabem essa história, porque às vezes eu falo aqui na série, comento com os irmãos, os filhos dela, mas é bom, irmãos, nós conhecermos a história dessas pessoas que deixaram tudo. Às vezes a gente não consegue deixar nem a cidade que moramos ou que nascemos. Eu não sei quantos Nos prendemos, né? Estamos presos a uma cidade, mas nós que temos um chamado, nós temos que atender o índio. Mas eu acho que todos os crentes têm chamado. Que negócio é ter Tem desejo. Tem desejo disso aí. Viu, meu irmão? Minha irmã? Isso é interessante. A minha esposa está comentando aqui. Todos nós somos chamados. Você faz parte de um corpo vivo. E às vezes é que a gente se acomoda com a nossa vida de cristã, onde moramos, onde vivemos, com as pessoas com as qual nós. Irmãos, todos aqueles que deixaram pai, mãe, para uma missão para Deus, com certeza nunca ficou sem família. Olha, no Equador, nós. Olha, eu tenho tanta família no Equador, tantas. E eu tenho certeza aí, onde eu vou, nós temos família, né, Leandro? Nós não sentimos sozinhos nunca. Colômbia, temos, onde nós fomos, nós temos uma família então, de Deus. A Frida Ving, esse nome é conhecido, né? Ou não? É muito pouco. Acho que os assembleanos conhecem mais. Fala o nome que é mais conhecido da Assembleia de Deus. Algum cantor aí. Fernandinho, Aline Barros. É mais fácil nós conhecer Aline Barros do que Frida Ving. Viu, irmão? É muito mais fácil nós conhecermos os cantores famosos do que as pessoas que fizeram a obra para hoje nós sermos milhões e milhões de membros. Falando aqui da Frida Ving, irmãos, como eu falei, ela veio com 28, 26 anos para o Brasil, solteira. Conheceu o seu esposo aqui no Brasil. O seu esposo, que é o fundador da Assembleia de Deus, ela conheceu ele aqui, que era um jovem também, de 29 anos. E as solteiras estão preocupadas, se servir ao Senhor, Deus traz até de longe, mas traz para você servir a Ele com gratidão.
Interessante que ela veio e tomou a decisão de ficar no Brasil, casou aqui no Brasil, lá em Belém do Pará, e através do casamento ela seguiu o seu esposo por tudo que ele tinha para fazer aqui, a ponto de que ela tinha mais saúde do que ele. Eu chego, continua com saúde, viu? Porque olha, o que aquele homem sofreu na saúde, irmãos, ele pegou uma malária aqui no Brasil, segundo a história, 4 meses ele ficou de cama, e ela cuidando da igreja. E ela cuidando. E eu me recordo lá no Equador, Leandro, quando vocês tiveram que ir a uma convenção, e se acorda disso, os pastores tudo preocupados, mas como vamos todos à convenção e à igreja? E eu me recordo e falei, podem ir, que o culto nós vamos fazendo. É isso aí. Então, irmãos, às vezes a pessoa pensa que é um título, é um desejo. O título é coisa humana, mas o desejo de servir a Deus, de fazer a obra, não tem igual. Olha, Sheila, hoje parece que está cheio de mulheres aí, ó, cheio de obreiras. Irmãs que são chamadas, ó, do outro lado tem a irmã Janaína, a irmã Dulcineia, nós temos a irmã Simone, a irmã Maria José, aqui está a Miriam, está a Edileise, que é sua prima, nós estamos vendo a irmã Fanny, ó, nós estamos vendo uma jovem aí, olha, eu tenho orgulho de você, hein, menina? Quem que é? A filha da irmã Cleonia. Qual que é aquela? Me deu Slaine. Eu falei com a Slaine, Deus tem casamento para ela bom, viu? Porque quem fica na oração, na perseverança, Deus tem casamento, viu, Slaine? Falar em casamento, irmãos, eu achei interessante ontem, conversando com a Catislaine, né? Catislaine, os irmãos aqui do campo conhecem, que é a filha do diácono Danilo, da irmã Leila. E nós estávamos ontem na congregação no final do culto, conversando com elas. Aí ela falou, pastor, eu falei, quantos anos você tem? Ela falou, tenho 16, e já estou orando pelo meu varão. Eu falei, olha, que inteligente, né? Já começa com 16 anos orando. Quando chegar a idade certa, que Deus permitir, pelo menos ela já fez a parte dela. Gostei da palavra dela, ó, tá certo, já estou orando pelo meu varão. É isso aí. Ninguém gosta de viver sozinho, né? Chegou o momento, tem que casar mesmo. O Leandro, tadinho, com 30 anos, sozinho. Aí a prima dele é testemunha na Edileise. Aí nos encontramos. Mas a missão é isso, irmãos. A missão é o maior segredo da vida do cristão. Fazer a vontade de Deus. A minha esposa está aqui com um relatório de hinos. Só para concluir, Frida Vinca casou aqui no Brasil, deu a sua vida pela igreja brasileira, que o esposo dela fundou, fez tudo o que ela podia fazer. Segundo a história, irmãos, ela foi uma verdadeira pastora e foi embora para o seu país. E não vou contar o resto, porque eu quero que você mesmo vá, se interesse pela história dessa mulher. Vê lá, biografia da missionária Frida Vinca. Aí você vai ver o que essa mulher passou. E hoje nós somos milhões e milhões de membros, mas uma mulher que não tinha título de pastora, não tinha título de missionária, nem título de missionária, era esposa do missionário, tá? Para vocês verem, ela sabia cantar, sabia fazer composição, compor hinos, ela compôs muitos hinos que vocês cantam na harpa, nós cantamos. Você sabe me dizer por que ela fez o hino 515? Então, esse ainda conta aí a história, rapidinho. Eu já falei tanto dessa história aí desse hino, irmão. Mas vamos. Coisa que ela sofreu. O hino já é uma história, né? O hino já é uma história missionária. Para vocês verem, ela passando por lutas, perdeu um filho aqui. Ela perdeu uma filha aqui, acho que foi no Pernambuco ou na Alagoas, não me lembro bem, lá no Nordeste. Perdeu uma filha. E às vezes naquela época, como estrangeiro, não tinha uma boa documentação, não tinha uma posição social, sofreu em meio aos brasileiros que hoje somos salvos, libertos e temos o nosso nome escrito no livro da vida pelo preço que essa mulher pagou. Então o hino fala, por onde que ela ia para ajudar o esposo dela, que tinha chamada de Deus. Esse hino é uma história tremenda, mas eu quero que você conte mais. É isso aqui, ó, está tudo registrado. Você falou do hino, já falou do hino Tocou? Não, vamos só cantar um pedacinho do hino dela, né?
515 aí na sua área. Olha, você cantou muitas vezes esse hino, você não sabe o peso que é cantar esse hino. Presta bem atenção. Quem canta esse hino pode ficar parado na cidade de Mora, viu? Louvando aí na tua casa. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei Se lá para o deserto. Jesus me quer levar, levando boas novas de salvação sem par. Eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus. Este é o hino da nossa irmã Frida Winkler, né? Que exemplo esse hino para as nossas vidas. E eu queria fazer uma pergunta. Alguém sabe me dizer quem foi o primeiro cantor? Só um minutinho, chegou uma missionária ali, ó. Missionária Gabi Tenório. Acabou de chegar. E aí, missionária? Tudo bem, missionária? Parabéns, Gabriel, é isso aí. A missionária Gabi, é isso aí, missionária. Essa daí tem chamado, irmão. Josiane também, Deus te abençoe, viu, Darlan? Josiane Darlan que está conosco, tá a Janaína nos ouvindo. Olha, a irmã Aline, irmã Marlene, nós estamos contentes, porque isso vocês nunca mais vão esquecer, sobre os hinos da harpa. Então, amém? A Gabi sabe, viu, irmãos? A Gabi é missionária, ela sabe quem é a compositora do hino Se Cristo Comigo Vai. Isso aí ela sabe de cor, porque ela já nasceu com essa inspiração. O que você ia perguntar aqui para os irmãos? Qual o primeiro cantor que gravou um CD? Não, CD não, era disco compacto. Quem foi o primeiro cantor aqui no Brasil? Irmã Josiane, Deus abençoe a nossa irmã. Ela é dali da cidade de Lorena. Muito bem. Fala a cidade aí, irmã, por favor. Irmãos, a minha esposa fez uma pergunta aqui. Qual foi o cantor que gravou o primeiro LP evangélico, aqueles LP de vinil evangélico no Brasil? Esse cantor, ele estava vivo até o mês do ano passado, acho que no finalzinho do ano passado, já o Senhor recolheu. Quem sabe pode colocar aí, viu? Talvez você já cantou tantos hinos que ele gravou muitos hinos, e nós cantamos nas nossas igrejas, nas nossas reuniões, e você talvez não saiba o nome, mas os hinos que ele cantou, que ele cantava, você cantou e canta muitas vezes. Vamos ver.
Será que alguém imagina aí quem é o cantor? Será que vocês conseguem? A irmã de Canas, é Ministério do Belém, família do pastor Darlan, é conhecido nosso, pastor Darlan. Um abraço à família de Lorena, nossos amigos, nossos irmãos, que também marcou a nossa história como missionários. Foi da onde nós saímos para a missão exterior. Nós já estávamos fazendo missão nacional e através da chamada e da oportunidade nós fomos enviados e os irmãos cooperaram muito. Então nós temos uma marca que sempre vai ficar na nossa memória, a igreja de Lorena. Vamos seguir, porque a hora corre, né? Irmãos, o primeiro cantor que gravou um LP foi no ano de... Na missionária Elza, né? 1942. Ô, missionária Elza, lá de Cabo Frio. Deus te abençoe, irmã, por estar conosco, que você possa também ser edificada nesta tarde, né? O pessoal do Rio é um pessoal que conhece a história, hein? O pessoal do Rio é um pessoal que se informa. O primeiro LP foi feito em 1948. Já acertaram aí, a irmã Joana Gusca. Aê! Pastor Feliciano Amaral. Glória a Deus. Quem sabe não erra, né? Exato. Para os irmãos terem uma ideia, ele era chamado como Rouxinol do Sertão. Rouxinol do Sertão, por quê? Ele cantava, louvava a Deus, e são inúmeros hinos que ele tem. E ele é o compositor do hino O Rosto de Cristo. Quem não conhece o hino O Rosto de Cristo, né? Quem não conhece? Você? E olha que coisa interessante, irmãos. Ele chegou a ganhar no Guinness Book o recorde do cantor evangélico mais velho do mundo. Do mundo. Imagina que bonito isso dele receber, né? Um privilégio. E ele era um cantor que fazia vários hinos. E eu quero recordar um pedacinho aí, eu vou cantar só um pedacinho. Eu gosto muito desse hino. Meu pai, quando estava vivo, ele falava para mim assim: Sheila, grava antes era fita, né? Depois foi CD. E eu gosto muito desse hino. Eu não sei como que você está nessa tarde, mas você tem um Jesus companheiro que está em todos os momentos conosco. E eu quero recordar esse hino com você, Jesus companheiro. Alguns creio até que não conheçam, né? Esse é lá do baú. Olha a mensagem. Na estrada da vida, de estranhos mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor, presente e constante ao longo da estrada. Jesus companheiro me anima com amor. Você não está sozinho, nós temos um amigo em meio ao perigo, presente ele está, não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro comigo estará. Ele está aí com você, na sua dificuldade, na sua estrada. Ele é o nosso fiel companheiro em todos os momentos.
esse amigo de doce bondade que deu à minha alma o gozo eternal. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos, presente ele está. Não te desampara em meio à jornada. Jesus companheiro comigo estará. Esse é o nosso Jesus, o companheiro de todas as horas, de todos os momentos. Ele está conosco. Aleluia. Olha, esse cantor, pastor, obreiro da seara do Senhor, ele chegou a viver quase um século, quase viveu 100 anos, partiu o ano passado, foi recolhido às mansões celestiais. Pastor Jonas está aí deixando uma memória aí, ó. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com tanta emoção, com certeza. E ainda ontem, na ceia, eu falava com os irmãos, o autor do hino 311 da harpa, na última estrofe daquele hino, ele falou a história de Jesus, numa só estrofe. Ele falou a história do nascimento, ele falou a história do sofrimento, ele falou a história do arrebatamento de Jesus para o céu, e ele também falou a volta de Jesus, numa só estrofe. Ele diz: numa manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, por mim padecendo, sangue derramou, morreu na cruz e foi crucificado, mas ressuscitou e muito breve há de voltar para nos buscar. Numa só estrofe, o compositor deixou essa mensagem. Então, irmãos, hinos que foram inspirados e ainda nós cantamos porque eles têm vida, hinos que nos tocam a nos falar do amor de Deus. Então, pastor Jonas, paz do Senhor, viu, pastor? Deus abençoe o senhor aí também, todos os irmãos da cidade de Bananal. Quase 6 meses sem estarmos presencialmente juntos, mas com certeza essa pandemia vai passar e muito em breve nós podemos outra vez estarmos juntos, cooperando com os irmãos. Amém. Bom, Fabiano, já nasceu o filho? Ah, é, já. E nós vimos aí alguma coisa aí já. Já chegou a foto, já mandou. Pietro já está? Já mandou a foto aqui do Pietro. Ah, eu não recebi. Chegou, já até mostrei para ele, já chegou. Chegou a foto do momento, né? A foto do dia também. Deus abençoe a família que com alegria está recebendo mais uma bênção do Senhor. Isso é bênção. Deus abençoe toda a família. É isso aí, é festa. Amém. Irmãos, olha, vou falar por mim, tá? Eu fiquei surpresa essa madrugada. Eu estava lendo sobre o hino 545. E a minha surpresa foi que o autor desse hino se encontra vivo ainda. Tem mais de 86 anos. Está vivo, tanto ele quanto a esposa. Eu fiquei assim maravilhada. Por isso que é bom nós pesquisarmos, né? Buscar, saber do assunto, do hino, das coisas. Eu fiquei muito admirada. Irmã Elza, nós estamos em contato ali com o nosso pastor Agostinho, com a irmã Silvia. Estamos aí orando por eles. E a vitória já é deles, né? Ontem ainda à noite conversando com a Silvia, hoje de manhã ela já me mandou uma mensagem também. E nós vamos seguir orando, viu? Pelo nosso pastor Agostinho, pela irmã Silvia, que também estão passando aí por essa parte, que foram aí contaminados pela Covid. Mas o nosso Deus, o fiel companheiro, está ali cuidando
da nossa irmã Silvia, do nosso pastor Agostinho. E aí no final vamos aí orar por todos, né? Para que Deus siga abençoando e dando força nesse momento difícil que eles estão passando. Irmãos, eu estava vendo sobre o hino Porque Ele Vive. É um hino mundial, né? Eu creio que é mundial, né, Leandro? Sim, é mundial. E achei interessante. Os autores é o irmão Bill Gaither e a irmã Glória Gaither. E isso foi escrito. Irmã Miriane, Deus te abençoe, bem-vinda aqui na nossa live. Estamos hoje falando sobre os hinos da harpa, quem escreveu, e também os hinos inesquecíveis, né, antigos, que nós cantamos até o dia de hoje. E eu quero dizer para vocês que eu fui ver a história do hino Porque Ele Vive. E primeiro me surpreendi que o casal está vivo, ainda estão vivos. A irmã Elza é a irmã do pastor Agostinho, Leandro. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Prazer ter a irmã aqui conosco, né? Bem. E nós vamos aí no final orar por eles, viu? E tem mais gente aí que está nos pedindo oração, e nós vamos orar. Em nome de Jesus, Deus está cuidando e vamos ver milagres, né? E voltando aqui, a nossa irmã Glória, ela conta a história que eles estavam passando por grandes momentos de turbulências naquela época, 1960, que houve tantas guerras do Vietnã. O marido dela teve que ir a essa guerra e foi uma situação tão difícil, e ela estava ali tendo uma criança, e ela naquela preocupação, como que ela ia fazer naquela situação que o país estava enfrentando, como ela ia fazer para cuidar daquela criança. E ela naquele desespero, naquela incerteza da situação, Deus falou com ela naquela madrugada e disse para ela: eu vivo. E ela diz que ela sentiu uma força sobrenatural do Espírito Santo que impulsionou ela a crer que Cristo vivia e que Ele estava vivo e ia ajudar eles passarem naquela situação difícil que eles estavam enfrentando. Ela tinha certeza que Deus estava vivo, e ela diz que ela se animou e ficou dizendo: porque Cristo vive, e nós enfrentaremos essa adversidade, porque Cristo vive. E aí diz o historiador que ela se senta ali e começa a escrever a letra, e o seu esposo, quando retorna, ela diz: Deus me deu essa letra do hino. E ele se sentou ali no piano e começou a tirar a melodia do hino. No início do hino, ela faz uma estrofe que fala sobre o seu filho ter nascido em um momento difícil. Então a nossa tradução é mais atualizada, porque depois acontece um outro problema. Passado algum tempo, comunicam a eles que um familiar deles havia falecido, e ela vai àquele enterro e ficava na mente dela: porque Cristo vive, e ela diz que no meio daquele velório, ela chega ali e Deus inspira ela naquele momento para louvar a Ele com a segunda estrofe do nosso hino, porque Ele vive. E ali ela canta aquele louvor, e depois eles dois juntos, reunidos, ela e o seu esposo, adaptam a primeira estrofe
eles a letra desse hino. E eles fizeram outros hinos. Para quem não sabe, eles também fizeram Tocou-me, o Rude Cruz. Foram eles que escreveram a letra desse hino. A sua esposa escrevia e seu esposo tirava a melodia. E eu quero te dizer nesta tarde, porque Ele vive e eu posso crer, em meio a esta pandemia, que Jesus vive e Ele cuida dos seus. Em meio a esta pandemia, Ele não tem nos deixado só, porque Ele vive nas nossas vidas. E eu posso crer que amanhã será muito melhor, porque o nosso Deus, Ele vive. Você pode louvar comigo nesta tarde? Louve a Deus com este hino. Aleluias. Mais conhecido como Deus enviou. Deus enviou. Louva comigo. Deus enviou seu Filho.
esperança. Aleluia. Cristo vivo. Glória a Deus. Outro hino que esse casal canta é sobre Tocou-me. E algo muito interessante, que ele contando que esse hino Tocou-me foi em uma cruzada que ele com a sua esposa, familiar, foram fazer. E no meio dessa história do hino Tocou-me, ele testemunhou o que Deus havia falado com a sua esposa naquela madrugada, na preocupação do esposo estar na guerra, estar ali, e a preocupação que ela tinha. E Deus deu a letra para ela, e ali muitas pessoas aceitaram a Jesus, crendo num Deus todo-poderoso, que vive e que não está morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. E naquela noite ele falava às pessoas: se você crer e tocar neste Jesus que salva, que liberta, você pode ter um encontro após a sua morte com o Senhor Jesus. E a história diz que ele começou ali a conversar com um dos seus companheiros e estava contando para ele: olha, eu fiz uma cruzada e muitas pessoas foram tocadas por Deus quando eu contei a história que a minha esposa estava em desespero porque eu estava na reunião, eu estava em uma guerra, e quando eu contei que Jesus podia tocar a vida deles como tocou com a minha, como tocou na vida da minha esposa, e ela teve fé e creu no Senhor Jesus, Deus pode fazer. E diz a história que ela, em meio, ele pregando e falando que as pessoas tocassem, muitas pessoas aceitaram a Jesus. E o amigo dele olhou para ele e disse assim: por que você não faz um hino com essa palavra, tocou-me? E diz que ele saiu daquele lugar e falou para a esposa dele: vamos escrever a letra deste hino, do que Deus fez na vida daquelas pessoas. E para a glória do Senhor, ele foi ali e escreveram a letra daquele hino, e também ele fez ali a melodia. E é uma honra poder tocar no Senhor Jesus, é uma honra poder conhecer o nosso Deus. Aleluia. Cantemos. Hoje eu estou só observando, eu acho importante a participação dos irmãos. Isso estou vendo aí o irmão Antônio também chegou, a Islane também já está participando. Isso é para os irmãos. Isso aqui, irmãos, é uma história que fica na nossa memória, para a gente saber que nós não cantamos algo assim aleatoriamente. Existe uma história dentro do texto cantado através do hino. Existe uma história, existe um porquê de nós estarmos cantando. Alguém vivenciou e a poesia se tornou cântico entre nós. Estou aqui só ajeitando o playback. Esse hino, para que os irmãos saibam, nos Estados Unidos, esse hino é cantado assim até em movimentos seculares. Muitos cantores seculares cantam esse hino quando se reúnem. Muitos movimentos. É um hino, podemos chamar assim, um hino popular para todos cantarem. Então é um hino que todo cristão canta porque teve essa experiência com Cristo, foi tocado por ele. Em espanhol, me ha tocado. Em espanhol fala, me ha tocado, Cristo me ha tocado. Você vê que no português tocou.
Em espanhol, me ha tocado. Conseguiu? Não. E o interessante que esse hino, eles se unem, aí eles começam realmente a fazer hinos, né? Porque são vários hinos que esse casal tem, né? São muitos hinos e contando, e eles, eu achei algo interessante que um jornal perguntou para ele por que os seus hinos até hoje ainda seguem tendo tanta eficácia, que cantam. Aí ele disse: o segredo de um cantor para conseguir levar o seu público até os pés de Jesus é você dizer, você fazer a letra do hino verdadeiramente enaltecendo a Jesus, não a você, mas enaltecendo a Jesus Cristo. E verdadeiramente é real isto. A letra dos hinos que enaltecem o Senhor Jesus, ele faz a diferença nas nossas vidas. Receberá cura. Tudo que você necessita, coloque diante do Senhor. Aí está. Aleluia. Clame pelo nome de Jesus. Muitos brasileiros já E a gravaram. sua vida nunca mais será a mesma. Glória a Deus. Recordando esses hinos, nossa tarde já caminhou. Há outros hinos aqui, mas outra oportunidade nós vamos falar sobre o hino o hino Quão Bondoso Amigo é Cristo. Nós temos vários hinos aqui, firme nas promessas, como que ele foi escrito, vários hinos. Em outra oportunidade nós vamos aí citar mais alguns hinos, e nesta tarde que você possa valorizar os hinos que foram escritos na harpa cristã, os hinos congregacionais, você possa valorizar mais, porque foram letras de hinos com sofrimento. Muitos condores eles escreveram aqui, ó, os hinos. Um dos hinos da Frida, olha a história que ela fala, o hino aqui, ó. Só leia para os irmãos. O 126. Não, esse aqui, ó. Só leia, olha aqui, irmãos. Autora Frida Winkler. É uma poesia, é uma mensagem. Olha o que está escrito. Diz assim: bem-aventurado o que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu, ainda que não via, e assim
a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo o Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por tribulações. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe ou desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva aos seios do Senhor. Aleluia. Aí está, irmãos, uma mensagem para a igreja do século 21. Isso se chama, sabe o que, irmãos? Nós temos, sabe o que? Nós temos um tesouro em nossa água cristã. Vidas marcantes, vidas que marcaram, estão aqui, ó, registrados. Valorize esse tesouro que nós temos na nossa igreja, no nosso ministério. Aqui são mais de 500, quantos hinos são? Mais ou Agora menos 640, né? Olha, são 640 hinos que marcaram épocas, mas são inspirados. E tudo que é inspirado, ele não padece, continua. E essa noite, essa tarde, início de noite, deu para mim perceber aqui, conforme a relato da minha esposa, ela fez tudo aqui, meus olhos. Tem mais ainda, porque a hora já... Aqui, ó, registrado tudo. Então nós já temos aqui um acervo de alguns hinos que já vai ficar registrado na nossa história. Ela cantou aqui o hino no começo, alguns não estavam, firme nas promessas. Que promessas são essas? Estão aqui na Bíblia. As promessas que o Senhor diz que estará conosco todos os dias. Em meio às aflições, temos que ter ânimo. Esses missionários, esses pastores, esses cantores sacros, podemos dizer assim, deixou para nós aqui um legado. E esse legado está dentro da nossa igreja, está dentro nossos filhos cantam. Essa semana meu filho chegou e falou para mim: pai, tem 7 anos, ele já canta os hinos que eu cantava na infância. Ele canta os hinos que os meus avós que já partiram cantavam. Ele canta os hinos que o meu sogro, em saudosa memória, o pastor Teló, já cantava. Minha esposa cantou o hino aqui, como é que aquele hino Feliciano Amaral? Jesus companheiro, né? É um dos últimos hinos que o meu sogro cantou, que ficou registrado. Noemi Martins, Deus te abençoe. Estamos aqui falando sobre os belos hinos da nossa harpa cristã, aqui dando explicando como que iniciou a nossa harpa cristã. Que na verdade é um assunto muito vasto, né? Muito. Dá nem para
Muito. Eu não falei a metade para vocês do que eu estudei e busquei. E olha, irmãos, tem um livro que foi escrito pelo nosso pastor Daniel, que agora me falha um pouco a memória, e ele conta detalhes de cada hino. Eu vou dizer para vocês, eu comecei a ouvir ele explicando e falando os detalhes de cada hino, que sinceramente eu não consegui dormir. Eu fiquei ali e queria saber mais, e eu vi amanhecer o dia. Exatamente. Porque era coisa maravilhosa de se ouvir, de entender como que a nossa harpa, que muitas vezes pegamos e cantamos, às vezes com desânimo, mas esse povo sofreu para escrever as letras dos hinos, para que hoje nós pudéssemos louvar ao Senhor e entregar os hinos em gratidão ao Senhor. Então nós estávamos falando aqui, Sheila, dos hinos, que na verdade eu, há 50 anos atrás, nos braços dos meus pais, já cantava, já ouvia, já escutava. Então tem hinos que é meio século que eu escuto, que já está dentro de mim. Um hino é que meu filho agora já está cantando. Essa semana meu filho, ele, no dia do aniversário dele, falou: pai, quero fazer uma... Ele falou que ia agradecer a Deus cantando. Fazer um agradecimento a Deus cantando. Aí ele veio, preparou e cantou. Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Toma... Qual que é? Toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Olha aí, com 7 anos, completando 8, já cantou aqui. Aí essa noite, noite passada, eu estava, na noite de sábado a domingo, eu estava com ele na cama conversando. Aí ele falou assim: pai, olha a estrofe desse hino aqui que vocês cantaram na ceia. Jesus, Jesus, tu és meu Salvador. Ele já começou a cantar. Aí eu fui ver o autor desse hino. Esse missionário já esteve aqui no Brasil. O autor desse hino, é bem brasileiro, de um missionário que esteve aqui no Brasil. O hino 311. Jesus, Jesus, o Deus verdadeiro. Então, o que nós podemos nessa tarde ter com esse assunto a qual foi comentado, que foi tratado? Irmãos, vamos valorizar as coisas boas, mesmo em tempo de pandemia. Minha esposa falou de uma criança que nasceu, e através do nascimento dessa criança inspirou os pais a deixar um hino registrado, que é Porque Ele Vive. Foi num tempo de crise, um tempo de guerra, e nasceu essas crianças. Então essas crianças têm a marca desses hinos que foram aqui gravados. Agora eu pergunto, tem irmãos que estão dando à luz a filhos esses dias. Hoje está nascendo filho. Oitava criança. Hoje está nascendo a 8ª criança aqui no nosso ministério. Tudo da pandemia. Olha, 8 crianças nasceram nesse tempo de pandemia. Conforme esse hino foi inspirado. De maio até agora. Olha, de maio até hoje, setembro. Hoje nasceu 1, a semana passada nasceu 2, e assim estamos vendo. Crianças que amanhã, daqui para frente, no futuro próximo, vão chegar e falar: olha, eu nasci numa época de pandemia, um tempo tão difícil para nós, mas eu sobrevivi. O que eu quero dizer com isso? Esses hinos foram inspirados em tempos de dificuldade. A maioria, pode ter certeza, a maioria desses hinos não foram feitos em uma praia em pleno verão. Foram hinos inspirados em meio a tantas dificuldades e aflições. E hoje, nós sentados no nosso templo, cantamos com um acompanhamento musical, e às vezes a pessoa estava na solidão, estava na dor. Hoje nós nos reunimos, um grupo musical, vozes separadas de voz, cantamos em coral, como a minha esposa falou do hino assim, aquele hino, como é que é o hino que você falou no começo? O mestre, o mar se revolta. Hoje é cantada nos corais, quantas vozes são cantadas, mas um dia uma pessoa, no meio de uma tempestade, no meio de uma prova, ele inspirou esse hino. E hoje nós somos milhares e milhares que cantamos por mundo afora, dizendo, conforme esse hino: as ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Podemos dizer: pandemia,
o seu tempo está acabando. Amém? Verdade. Irmãos, mais pra frente eu vou trazer outro hino que me chamou muita atenção. Ó doce nome de Jesus. Já vi a história dele. Ai, que história maravilhosa. É que a hora já são 6:30, eu vou parar, vou dar um freio. Mas eu vou retornar outro dia para a gente contarmos o restante que eu tenho aqui. E nós íamos falar com os irmãos também, aquele hino que marcou a sua vida, aquele hino da harpa. Nós estamos falando de hinos da harpa, que marcou também. Eu me lembro que um dos hinos que mais marcou na minha história foi o hino do batismo. Descestes as águas, passaste o Jordão. Tem hinos que marcam a nossa história, certo? Está tudo aqui, ó, nesse inário. Aqui está um inário junto com a Bíblia. Eu digo para os irmãos, talvez você pode dizer assim, aquele pastor que cantava hinos que você tem na memória. Você lembra de um hino de um pastor seu que foi seu pastor, que gostava de cantar tal hino da harpa? E você sempre que vê esse hino, o cantado, você lembra do seu pastor ou de um membro da família, e isso é muito bom, certo? Eu posso falar assim que eu quando me dei assim por gente, eu comecei a entender as coisas. Eu vi o meu avô cantando esse hino de número 61, hino 61 e o hino 4 que a minha esposa falou aqui nessa noite, nessa tarde. Alguém está chegando agora, a minha esposa falou do hino 4, uma história profunda, tremenda, esse hino 4. Outro também, né, o mais perto quer estar, é outra história. Está aqui registrado. Olha, se tivesse tempo eu ia longe, viu? Porque tem e é coisa assim, olha, eu sempre gostei do hino da harpa, mas agora eu vou valorizar muito mais. É isso que nós queremos passar para os irmãos, essa live de hoje é para passar para os irmãos, para nós valorizarmos a história que os nossos missionários deixaram através da música, tá certo? Que Deus vai inspirando os novos cantores, nova inspiração, vai chegando inspiração de cantores, compositores, porém, nós não podemos esquecermos